Amiguinhos, 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 que alegria gigante poder fazer mais uma questão de física com vocês, mais uma questão da SpaceX, que caiu no concurso de 2021, uma questão de MHS, movimento harmônico simples, muito legal, né? Olha só o que diz o texto da questão e o que ele pede para a gente encontrar. Um corpo descrede, não é descrede, professor errou, escreveu errado. Não é descrede, é descreve. O professor corrigiu. Um movimento harmônico simples ao longo do eixo X e em torno da origem dos espaços segundo a equação horária, que é dada por x em função de t é igual a 5 vezes o cosseno de 2t mais 10, sabendo que x é dado em metros e t é dado em segundos. No instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração escalar do corpo em metros por segundo é igual a quanto? Vamos marcar o que ele pede. O que ele pede para a gente é o seguinte: no instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração escalar do corpo em metros por segundo será igual a quanto? Muito bem. Já vou transportar para cá o desenho de um sistema que é chamado de oscilador harmônico ou sistema massa-mola. Ele executa um movimento harmônico simples, despreze forças dissipativas, força de atrito, qualquer tipo de força dissipativa, e aí a gente vai dizer que esse sistema executa o MHS, ok? Bom, a posição dele é descrita por meio dessa função que está aqui. Então, x é igual a 5 cosseno de 2t mais 10. E o que problema pede para a gente é o valor da aceleração, ok? Bom, eu vou começar anotando para você, eu já anotei isso em outra questão, vou anotar de novo aqui. Eu não vou fazer a derivada de um para outro, a gente sabe que a função da velocidade é a derivada primeira da função do espaço e que a aceleração é a derivada segunda da função do espaço ou a derivada primeira da função da velocidade. Não vou fazer isso. O que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar para vocês as equações ou as funções do espaço, da velocidade e da aceleração para o NHS, tá ok? Então, primeira coisa, vamos puxar nossas setinhas para dizer que sistema conservativo. Portanto, despreze forças dissipativas, ok? Então, isso aqui vai funcionar segundo um MHS, movimento harmônico simples. As funções que descrevem um MHS são função do espaço x igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Perfeito. Da velocidade é igual a menos a amplitude vezes o batimento vezes o seno de ômega t mais φ0. A função da aceleração, todas como função do tempo, tá? Menos a amplitude vezes ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ0, ok? O fato da gente ter cosseno, seno e cosseno, né, vem daquilo que eu já falei para vocês, de que essas funções, elas são uma derivada da outra, tá? Então, essas funções aqui, elas descrevem um MHS. É isso que elas fazem, ok? Simples assim, bastante tranquilo. Bom, o que o problema está pedindo para mim é o valor da aceleração quando a velocidade desse corpo for nula. Olha só, quando a velocidade do corpo for nula, ele pede o valor da aceleração. E onde que a velocidade é nula? Exatamente isso. Nos extremos do movimento, o valor da velocidade é igual a zero.
Então, ele está pedindo a aceleração quando esse corpo está em menos A ou em mais A, né? A distância desse ponto para cá, para o ponto de equilíbrio, é o que a gente chama de amplitude. Então, ele está pedindo para a gente aceleração em um desses extremos. Vai ser igual, porque o sistema ele é simétrico em relação ao ponto de equilíbrio. Então, ele está pedindo para mim, olha só, a aceleração aqui, sabendo que a velocidade nesse ponto é igual a zero. Aí você fala para mim assim, professor, isso está muito estranho. Esse camarada errou essa questão. Por quê? Porque você fala, se a velocidade é zero, a aceleração é zero, né? Só que não. A aceleração não é igual a zero. Aliás, a aceleração, ela varia, né? Ela varia periodicamente, porque é a função cosseno. E nesse ponto extremo, a aceleração tem o máximo valor. Professor, não entendi. Vou explicar para você então. Bom, qual é a força que está atuando ali sobre esse bloquinho aqui, que é um sistema massa-mola? É uma força elástica. Então, olha só. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Olha lá. Bom, onde é que a aceleração é máxima? Sabendo que a massa ela é constante. Então, você tem força resultante sobre a aceleração. Olha só. Se a massa é constante, essa aceleração vai ser máxima quando essa força for máxima. Agora olha para o bloquinho. Qual é a força que está atuando no bloquinho? É a força elástica. Isso. Então, a força resultante é a força elástica, certo? Ó, a força resultante é a força elástica, que é igual a menos K vezes X. O X não é a posição ali, olha só. X, a posição é a amplitude, olha só. Qual é a maior posição que esse bloquinho alcança? A amplitude, né? Então, se K é uma constante, a força elástica vai ser maior quando ele estiver nos extremos. Então, olha só, K. Vou tirar esse sinal negativo aqui, tá bom? Vou deixar ele para lá. Só indica para a gente que a força é restauradora, tá? Então, você vai ficar com força elástica sobre a amplitude. Agora, olha que legal. Onde que essa força elástica é máxima? Quando o X é máximo. E o X é máximo na amplitude. Estou mostrando para você com isso que se a força resultante é máxima, a aceleração vai ser máxima. E a força máxima é no extremo do movimento. Então, é onde a velocidade é zero que a aceleração é máxima, porque é nesse ponto onde a força resultante é máxima. Professor, não entendi. Então, o professor vai explicar mais uma coisa. Professor, é zero. Essa questão deveria ser anulada. Não, não deveria ser anulada. Aqui, ó. Não tem nenhuma opção dizendo que é zero. Vou tentar mais uma vez te explicar. Você está no nosso planeta, Terra. Terra, que é a nossa querida Earte, né? E aí, imagina só, você joga um corpo para cima, despreza a força de resistência do ar. Esse corpo fica sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, ok? No ponto mais alto da trajetória, qual é a velocidade do corpo? Qual? Isso, obrigado, tá? Zero, não é? E a aceleração da gravidade lá em cima é zero? Sim ou não? Não, né? Tá vendo? A aceleração continua sendo G. Professor, eu não entendi. Então, nós vamos combinar uma coisa. Você vai abaixar a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração, ok? E nós vamos pedir a Deus para que você possa entender o que o professor tentou explicar de todas as maneiras possíveis para você.
ok? E você vai combinar comigo que no próximo final de semana você vai procurar uma igreja para fazer uma oração forte, ok? E depois você vai assistir esse vídeo N vezes até você entender o que o professor explicou, tá bom? Bom, pessoal, por que eu estou dizendo que lá no extremo, por que é importante saber que no extremo do movimento a aceleração é máxima, né? Porque nós vamos utilizar essa expressãozinha da aceleração aqui, ó. Quando que o valor da aceleração é máxima? Sabendo que a amplitude é constante e que o ômega também é constante. Essa aceleração vai ser máxima quando o cosseno tiver um valor máximo. E qual é o valor máximo do cosseno? Quanto? Quanto? 1, ok? Por isso que é importante a gente saber que lá a gente vai ter a aceleração máxima. Então, sabendo disso, nós vamos puxar para cá uma setinha, eu adoro umas setinhas, tá? Nós vamos dizer que a aceleração é igual a menos a ômega 2 vezes o cosseno de ômega t mais φ0, ok? Vamos dizer isso daqui. O professor está torto, faz bonitinho. Ai, professor, detesto coisas tortas. Detesto coisas tortas. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. A aceleração, ela vai ser igual a menos a amplitude vezes ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ0, ok? O problema está pedindo para a gente somente o módulo da aceleração, tá vendo? Então, eu vou até desprezar aquele sinal negativo lá, porque ele quer só o módulo da aceleração. Vamos calcular com o sinal, depois a gente despreza para dar a resposta, tá? Muito bem. Quando é que essa aceleração vai ser máxima? Quando esse cosseno que está aqui for igual a 1. Aí você vai ter a aceleração máxima. Então, já que nós estamos calculando a aceleração máxima, então a gente vai ter que a aceleração é igual a menos amplitude vezes ômega ao quadrado. Vezes 1, é isso aí mesmo, né? Agora, o que eu preciso? Achar quem é a amplitude e quem é o ômega. E aí, isso você já conhece, porque a gente já viu, né? Esse termozinho que multiplica o cosseno é a amplitude, e esse termozinho que multiplica o T é o batimento. Está aqui embaixo. Tá vendo? Tá aqui embaixo. O professor colocou para você. Então, vamos lá? A gente vem aqui, a aceleração, menos. Já esqueci, é quanto? 5. 5 vezes 2 ao quadrado. A aceleração, então, é igual a menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Bom, 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 bom. Isso aqui é o que a gente chama de resposta, tá? Pessoal, olha só. Ele pediu o módulo. Esse sinal significa o quê? Eu usei um valor, porque o cosseno, ele varia de menos 1 até mais 1. Quando o cosseno é mais 1, aí a aceleração é negativa. Quando o cosseno é menos 1, aí a aceleração é positiva. Mas ele pediu o módulo para mim. Só isso. Ok? Só isso. Então, a resposta é a letra B. Letra B de bom demais, de maravilhoso, de perfeito, ok? Não esqueça, tá? Faça as suas orações no final de semana, se você não conseguiu entender a explicação do professor, e depois assista esse vídeo N vezes, até você entender direitinho, ok? Grande abraço, até a próxima, se Odin, o Pai de Todos, permitir.